o que de fato a pessoa precisa fazer ou ser para dizer sim à vida. Então, Tem um passo. aí a gente sai vamos sair da teoria e entrar na prática, né? Boa Chega aí. uma pessoa lá, vamos dar um exemplo aqui. Chega uma pessoa Vamos lá lá. no meu consultório e fala assim: olha, o meu grande problema é porque eu não vejo sentido na minha vida. Eu não consigo encontrar um sentido para minha vida. Então a gente vai trabalhar, obviamente, vamos passar a história de vida, vamos entender como que a pessoa chegou nisso, se ela sempre teve esse sentimento, se é uma coisa nova, diferenciar isso de outras coisas, como por exemplo uma depressão ou algo do tipo, mas vamos supor que seja isso daí mesmo, né? Uma coisa que a gente chegou a essa conclusão. Existem formas de se encontrar um sentido para a vida, de maneira prática. Qual que é a forma? Então, para o Viktor Frankl, é através de... Existem 3 categorias de valores. São os valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude. Nos valores de criação, são aquelas coisas que eu faço. Então, concretamente, é tudo aquilo que eu posso fazer, o que me vem ali como atividade na vida. Tanto é que ele fala, a melhor pergunta não é o que eu devo fazer da minha vida, mas a melhor pergunta que eu posso fazer é o que a vida espera de mim. Uou! O que a vida coloca diante de mim Repete isso hoje... aí, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Que incrível. A pergunta que me ajuda mais a encontrar um sentido para a vida não é o questionamento existencial do qual será o sentido da minha vida, o que eu deveria fazer, mas a grande pergunta é o que a vida espera de mim. O que a vida coloca diante de mim hoje? Quais são as oportunidades que aparecem? Isso por quê? Porque quando a gente entra nessa questão da discussão do sentido da vida, às vezes pode parecer uma coisa muito ampla, até muito teórica, muito Sim. subjetiva. É né? muito longe. Sim, e às vezes até para piorar, né? Nessa grande ênfase que às vezes se dá hoje em dia no tema, às vezes se traz uma visão muito romântica da coisa, como se o sentido da vida filosófica. fosse uma coisa sempre quase que sobrenatural, de você largar tudo que você faz e começar a fazer uma outra coisa e você ter sucesso. Meu Deus. Vende-se muito essa ideia, É. mas não é a perspectiva da logoterapia. Está nas coisas simples. A noção dos valores de criação é isso. O que eu tenho para fazer hoje? Quem sou eu? Diante de quem eu tenho responsabilidades? Se eu sou, por exemplo, um pai de família, se eu sou uma mãe, se eu sou um filho, qual é o meu trabalho hoje? Hoje. O que eu tenho para fazer os meus estudos? Então, eu começo me dedicando e respondendo. Né? Ser responsável é responder. Respondendo essas perguntas que a vida me faz, ou seja, sendo responsável diante daquilo que foi colocado diante de mim. Ah, mas isso quer dizer que eu vou ficar preso nessas coisas? Mas esse não é o trabalho que eu gostaria de ter. Não, mas esse é o começo. Você começa por aí. Cuidando do básico. Segundo, valores de experiência. Experiência. Então, além das coisas que eu faço, as experiências que eu tenho. E nos valores de experiência a gente enquadra o quê? Tanto as experiências como, por exemplo, a arte, a religião, coisas assim, vamos dizer, ideais de vida que eu persiga e as relações humanas principalmente. Então, através das relações humanas, eu posso encontrar um sentido para a minha vida. Encontrando alguém. Frankl diz literalmente, servindo alguém, fazendo algo por alguém. Por alguém. A gente encontra um sentido da nossa vida. Por quem? Por qualquer pessoa. Começa pelas que estão mais perto de você. É mais fácil. E em terceiro lugar, através dos valores de atitude, que é quando a pessoa privada da possibilidade dos valores criativos e dos valores de experiência, pelo menos de boa parte deles, a gente está falando do quê? De alguém que tem limitações, de alguém que está passando por uma enfermidade muito séria, alguém que, como era o caso dele, estava preso num campo de concentração. E aí? Porque nas 2 primeiras categorias de valores, a gente está falando de uma pessoa que tem relativamente condições de vida de fazer algo. Mas e se a pessoa está adoecida? E se a pessoa tem alguma limitação? Aí ele diz, através dos valores de atitude, é possível encontrar um sentido mesmo em meio ao sofrimento. Uou. E aí a superação do sofrimento em si já é uma forma de se encontrar um sentido para a vida. Uou. O maior exemplo disso é quando ele fala, mesmo aquelas pessoas prisioneiras num campo de concentração, indo para uma câmara de gás, ele diz, entre elas
havia aqueles que conseguiam encontrar um sentido para a sua vida através de uma atitude digna e corajosa diante do seu próprio sofrimento. Ainda que a única opção possível naquele momento fosse encarar o sofrimento de cabeça erguida. Mas ainda assim, ele diz, havia uma escolha. Vou. Isso é muito forte, né? Muito forte, profundo, incrível.